Na noite mais fria, ela é jogada para fora de casa. Sem rumo, sem amor, o inverno testa sua sobrevivência. Um milionário observa seu silêncio de longe. O abrigo que ele oferece esconde um destino perigoso. Antes de continuar, deixe seu like se essa história tocou você. E se inscreva com carinho. Essa jornada guarda segredos profundos. A chuva fina de junho caía sobre São Paulo como uma cortina gelada, transformando as ruas em espelhos escuros que refletiam as luzes da cidade. Lívia Montecchi estava parada na calçada em frente ao portão de ferro da casa onde havia crescido, segurando apenas uma mochila surrada nas costas e um coração partido no peito. Seus dedos tremiam, não apenas pelo frio cortante que penetrava o casaco fino demais para aquele inverno rigoroso, mas pelo choque de tudo o que acabara de acontecer. Astrid Verano, a mulher que seu pai havia escolhido para reconstruir a vida após anos de solidão, estava do outro lado do portão, com os braços cruzados e uma expressão tão dura quanto o metal que os separava. 3 meses. Haviam-se passado apenas 3 meses desde que Gustavo Montecchi fechara os olhos pela última vez, vencido por uma doença que consumiu suas forças em questão de semanas. 3 meses desde que Lívia se viu órfã aos 20 anos, sem mãe desde os 8 e agora sem o pai que sempre fora seu porto seguro. E bastaram esses 90 dias para que Astrid mostrasse quem realmente era. Você precisa sair, Lívia. Esta casa agora é minha e não tenho obrigação nenhuma de sustentar uma adulta que não é minha filha. A voz de Astrid ainda ecoava nos ouvidos da jovem, fria e calculista. Lívia tentara argumentar, lembrar que aquela era sua casa, que seu pai jamais teria permitido aquilo. Mas as palavras morreram na garganta quando percebeu que não havia nada que pudesse dizer. Astrid já havia mudado as fechaduras, já havia recolhido os documentos de Lívia e trancado tudo em um cofre ao qual a jovem não tinha acesso. Já havia tomado posse de cada cômodo, de cada objeto, de cada memória que restava de Gustavo. Pegue suas roupas e vá embora. Você tem meia hora. Lívia não teve escolha. Entrou no quarto que fora seu por toda a vida e encheu a mochila com o que coube. Algumas peças de roupa, um par de tênis gasto, um moletom que cheirava a detergente barato. No último momento, antes de Astrid bater na porta exigindo pressa, Lívia pegou 3 coisas que não poderia deixar para trás. A primeira era uma fotografia emoldurada dos pais, tirada anos antes da mãe partir. Nela, Gustavo e Marina sorriam como se o mundo fosse um lugar bom, como se o futuro guardasse apenas promessas. A segunda era um diário de capa desgastada, que Lívia usara durante a adolescência para desabafar, escrever poemas ruins e colar fotos tiradas com o celular precário que um dia teve. A terceira era a aliança do pai, que ela enfiou no dedo mindinho porque era o único onde cabia. E então saiu. Atravessou o corredor, passou pela sala onde tantas vezes assistira filmes com o pai, desceu os degraus da escada que rangiam no 3º e no 7º, como sempre rangiram. Astrid a seguiu até o portão, com pressa de vê-la partir. Quando Lívia se virou uma última vez, esperando talvez um lampejo de humanidade, de arrependimento, encontrou apenas indiferença. O portão se fechou com um som metálico e definitivo. A tranca foi acionada. As luzes da casa se apagaram, uma a uma, como se quisessem apagar também a presença daquela jovem que agora não tinha mais para onde ir. Lívia caminhou pela Rua Augusta, enquanto a chuva fina se transformava em um frio penetrante. Junho em São Paulo sempre fora assim, imprevisível e cruel com quem não tinha abrigo. A cidade fervilhava ao redor dela, cheia de gente apressada voltando para casa, de carros buzinando, de vitrines iluminadas, exibindo roupas que ela jamais poderia comprar. Lívia sentia como se estivesse invisível, como se ninguém pudesse vê-la desmoronando por dentro enquanto caminhava sem rumo. Tentou ligar para amigas da época da escola, mas percebeu que não tinha mais crédito no celular. Tentou lembrar de algum parente distante, mas a verdade era que Gustavo sempre fora reservado, e após a perda de Marina, afastara-se de quase todos. A família de Astrid, nem pensar.
Aquela mulher construíra uma muralha ao redor da vida que dividia com Gustavo, isolando-o de qualquer pessoa que pudesse questionar suas intenções. Lívia estava sozinha, completamente sozinha. A noite caiu rápido, como sempre cai em junho. O frio se intensificou e Lívia sentiu o vento cortante atravessar o casaco fino, gelando seus ossos. Caminhou até a Praça Roosevelt, um lugar que conhecia bem, onde costumava sentar-se nos bancos de madeira para ler ou apenas observar o movimento. Agora, porém, a praça tinha outro significado. Era apenas um dos muitos lugares onde pessoas sem teto se abrigavam, encolhidas sob cobertores velhos e papelões, tentando sobreviver ao frio. Lívia sentou-se em um banco afastado, tentando processar o que havia acontecido. Como chegara até ali? Como sua vida desmoronara tão rápido? 3 meses atrás, tinha um pai que a amava, uma casa aquecida, planos para o futuro. Agora tinha apenas uma mochila, um diário e um medo profundo do que viria a seguir. As lágrimas desceram quentes pelo rosto gelado, mas ela as enxugou com raiva. Não adiantava chorar. Precisava pensar, encontrar uma solução. Tentou dormir naquela primeira noite, mas o frio era intenso demais. Cada vez que fechava os olhos, o vento frio a acordava, fazendo-a tremer de forma descontrolada. Ao amanhecer estava exausta e com o corpo dolorido. A manhã trouxe um céu cinzento e a promessa de mais frio. Lívia levantou-se do banco, sentindo cada músculo protestar, e começou a caminhar. Precisava encontrar um banheiro, lavar o rosto, tentar se recompor antes de procurar emprego. Entrou em um shopping da região assim que abriu. Usou o banheiro público e lavou o rosto com água gelada. No espelho, viu uma versão desgastada de si mesma. Olheiras profundas, pele pálida, lábios rachados. Tentou arrumar o cabelo com os dedos, mas não adiantou muito. Saiu do banheiro e passou pelas lojas, observando as vitrines como quem observa um mundo distante e inatingível. Em uma loja de roupas, perguntou se havia vagas. A gerente olhou para ela de cima a baixo, notando o casaco amassado, a mochila surrada, o cansaço estampado no rosto. Você tem currículo, tem referências? Lívia não tinha nada, nenhum documento, nenhuma experiência profissional registrada, nenhum endereço para colocar na ficha. A gerente dispensou-a com um sorriso educado, mas firme. Não podemos ajudar no momento. Boa sorte. Boa sorte. As palavras soaram como uma piada cruel. Lívia saiu do shopping e tentou outros lugares. Uma padaria na Bela Vista, um mercado na Consolação, um restaurante no centro. Sempre a mesma resposta. Sem documentos, sem endereço, sem referências, não havia vaga, não havia oportunidade, não havia esperança. Os dias seguintes se arrastaram como uma tortura lenta. Lívia passou a conhecer cada canto da cidade onde era possível encontrar um pouco de abrigo. Descobriu que embaixo do viaduto do chá havia um espaço onde o vento não batia tão forte. Aprendeu que alguns restaurantes jogavam comida fora no final do expediente e que, se chegasse no horário certo, poderia encontrar algo ainda comestível. Descobriu que a solidariedade existia, mas era rara e insuficiente. A fome se tornou uma presença constante. No início, Lívia sentia o estômago revirar, pedindo comida com uma insistência dolorosa. Depois de alguns dias, a sensação se transformou em uma fraqueza generalizada, como se o corpo estivesse desistindo aos poucos. O frio piorava tudo. Em uma manhã especialmente gelada, Lívia acordou sob uma marquise na Avenida Paulista e percebeu que seus dedos estavam dormentes, sem sensibilidade. Esfregou-os com força, tentando restaurar a circulação, mas o medo a invadiu. E se perdesse os dedos? E se o frio a machucasse de forma irreversível? Naquela tarde, enquanto caminhava sem destino pela região da Frei Caneca, Lívia sentiu algo quebrar dentro dela. A esperança, talvez. A vontade de lutar. Sentou-se no chão, encostada em uma parede, e começou a chorar. Chorou por tudo o que havia perdido. Pela mãe que partira cedo demais, pelo pai que não estava mais ali para protegê-la, pela madrasta cruel que a jogara na rua, como se fosse lixo. Chorou pelo frio, pela fome, pela solidão, chorou até não ter mais lágrimas.
Quando levantou já era noite, o movimento da cidade diminuíra e o frio ficara ainda mais intenso. Lívia voltou para a praça onde havia dormido na primeira noite, mas agora havia outros ali, pessoas que também não tinham para onde ir. Um homem idoso, enrolado em cobertores velhos, ofereceu-lhe um pedaço de pão duro. Ela aceitou com gratidão e comeu devagar, saboreando cada migalha como se fosse um banquete. O homem não disse muito, apenas apontou para um canto da praça onde havia menos vento. Durma ali, é mais protegido. Lívia agradeceu e seguiu o conselho. Enrolou-se no moletom, colocou a mochila como travesseiro e tentou dormir. O sono veio e foi, intercalado por calafrios e tremores. Acordava a cada hora, assustada com o frio, com o medo, com a sensação de estar completamente à deriva. Em algum momento da madrugada, pensou no diário que carregava na mochila. Lembrou-se de quando escrevia nele, anos atrás, anotando pensamentos, colando fotos, tentando dar sentido ao mundo. Agora o mundo não fazia mais sentido algum. No 7º dia, Lívia já não tinha forças. A fome e o frio haviam consumido suas reservas de energia. Tentou levantar-se pela manhã, mas as pernas falharam. Sentou-se novamente, respirando com dificuldade, sentindo a visão embaçar. Sabia que estava mal, muito mal, mas não tinha para onde ir. Não havia ninguém que pudesse ajudá-la. O desespero deu lugar a uma apatia perigosa, como se o corpo estivesse se preparando para desistir. Foi então que decidiu caminhar. Não sabia para onde, mas precisava se mover, fazer algo, qualquer coisa para não se entregar completamente. Levantou-se com esforço, pegou a mochila e começou a andar. Cada passo era uma luta. Seus pés doíam, seu corpo tremia, sua mente estava confusa. Caminhou pela Avenida Rebouças, atravessou ruas que pareciam intermináveis, passou por pessoas que a ignoravam completamente. Era como se ela fosse um fantasma, invisível para todos. Quando chegou ao Parque Ibirapuera, o sol já estava se pondo. O parque estava quase vazio, apenas alguns corredores tardios e pessoas passeando com cachorros. Lívia encontrou um banco próximo ao lago e sentou-se, sentindo o corpo ceder ao cansaço extremo. A luz do entardecer refletia na água, criando um espetáculo de cores alaranjadas e douradas. Era bonito. Pela primeira vez em dias, Lívia notou algo bonito. Talvez fosse um sinal de que ainda havia beleza no mundo, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas a beleza não aquecia, não alimentava, não salvava. Lívia sentiu a consciência escorregar. Tentou manter os olhos abertos, mas as pálpebras pesavam como chumbo. Seu corpo estava gelado, a respiração rasa, o coração batendo devagar demais. Pensou no pai, em como ele ficaria arrasado se soubesse o que estava acontecendo com ela. Pensou na mãe, que sempre fora sua heroína, forte e amorosa até o fim. Tentou se agarrar a essas memórias, mas elas também escorregavam, distantes demais para alcançar. O último pensamento, consciente de Lívia, foi simples e doloroso. Eu não quero morrer aqui. E então tudo ficou escuro. Não havia como saber quanto tempo passou. Podiam ter sido minutos ou horas. Tudo o que Lívia sabia, de forma vaga e distante, era que estava fria, muito fria, e que havia vozes ao seu redor, vozes que pareciam vir de muito longe. Uma delas, grave e firme, dizia algo sobre chamar ajuda. Outra, feminina e preocupada, falava em aquecê-la imediatamente. Lívia tentou abrir os olhos, mas não conseguiu. Seu corpo não respondia. Sentiu ser erguida. Braços fortes a seguravam, carregando-a com cuidado. Havia calor agora, um calor artificial, mas bem-vindo. Um carro. Estava em um carro. O som do motor, o movimento suave, a sensação de estar sendo levada para algum lugar. Tentou perguntar para onde, mas as palavras não saíram. A escuridão a puxou de volta. Quando acordou novamente, estava em um lugar diferente. Não mais no frio, não mais na rua. Havia uma luz suave, um teto branco, um cheiro de limpeza e algo que parecia lavanda. Lívia piscou devagar, tentando focar. Sua visão estava embaçada, mas aos poucos foi ficando mais clara,
Estava em uma cama de verdade, com lençóis macios e um cobertor pesado que a envolvia como um casulo. Ao lado da cama havia uma mulher de meia idade, cabelos presos em um coque frouxo, vestindo um avental claro. Ela segurava a mão de Lívia e apertava levemente, como se quisesse transmitir calor. "Você está segura agora, querida?" A voz da mulher era suave, carregada de uma ternura que Lívia não ouvia há muito tempo. "Você está segura." Lívia tentou falar, mas sua garganta estava seca, áspera. A mulher percebeu e levou um copo de água aos lábios dela, ajudando-a a beber devagar. A água desceu como uma bênção, refrescando a garganta, trazendo um pouco de vida de volta ao corpo exausto. Lívia bebeu até esvaziar o copo, e então, finalmente, conseguiu murmurar uma única palavra. "Onde?" A mulher sorriu, um sorriso caloroso que alcançou os olhos cansados. "Você está na casa do Sr. Dante Ferraz. Ele a encontrou no parque desmaiada. Trouxe você para cá e chamou a médica. Você estava muito mal, querida. Muito mal mesmo." Lívia processou as informações devagar. Dante Ferraz. Não conhecia esse nome. Não sabia quem era, mas ele a havia salvado. Alguém, um estranho, havia se importado o suficiente para não deixá-la ali abandonada no frio. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não eram de desespero, mas de um alívio profundo e esmagador. A mulher apertou sua mão novamente. "Meu nome é Celina. Celina Duarte. Sou a governanta aqui há muitos anos. E agora vou cuidar de você até que esteja completamente recuperada. Você não precisa ter medo. Está em um lugar seguro." Lívia não conseguiu responder. Apenas apertou a mão de Celina de volta, sentindo uma conexão que não conseguia explicar. Havia algo familiar naquela mulher, algo que a fazia sentir-se menos perdida. Talvez fosse apenas o cansaço extremo, ou talvez fosse algo mais profundo. Não sabia. Mas, pela primeira vez em uma semana, sentiu que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. Os dias seguintes foram uma névoa de cuidados constantes. Celina estava sempre ali, trazendo sopa quente, chás de ervas, cobertores extras. A médica voltou algumas vezes, verificando os sinais vitais de Lívia, aplicando soro para reidratá-la, prescrevendo vitaminas para combater a desnutrição. Aos poucos, o corpo começou a responder. A cor voltou ao rosto. A força retornou aos músculos. A mente ficou mais clara. Lívia ainda não havia visto Dante Ferraz. Sabia que ele existia, que morava naquela casa enorme e elegante, mas ele não aparecia no quarto onde estava. Celina explicou que ele era um homem ocupado, que trabalhava muito e passava pouco tempo em casa, mas que havia dado ordens expressas para que Lívia recebesse todo o cuidado necessário. "Não economizem em nada", ele dissera a Celina. "Façam o que for preciso para que ela se recupere." "Por que ele fez isso?" Lívia perguntou certa manhã, enquanto Celina trocava os lençóis da cama. "Porque um estranho me salvou." Celina parou o que estava fazendo e olhou para Lívia com uma expressão pensativa. "Porque o Sr. Dante sabe o que é sofrer. Porque ele entende a dor de estar sozinho. E porque, querida, algumas pessoas ainda acreditam em fazer o que é certo, mesmo quando não têm obrigação nenhuma." Lívia pensou nisso por um longo tempo. Tentou imaginar quem seria esse homem que a havia tirado da morte certa. Imaginava alguém velho, talvez, alguém com muito dinheiro e uma necessidade de fazer caridade para aliviar a consciência. Mas a descrição de Celina não combinava com essa imagem. Havia algo mais, algo que a governanta não estava dizendo. 3 dias após acordar, Lívia finalmente conseguiu levantar-se da cama e dar alguns passos pelo quarto. Era um cômodo amplo, decorado com bom gosto, mas sem exageros. Havia uma janela grande que dava para um jardim interno, onde ela podia ver flores começando a desabrochar, mesmo no frio de junho. Era um contraste estranho, mas bonito. Vida florescendo em meio ao inverno. Naquela tarde, enquanto Lívia estava sentada perto da janela, observando o jardim, a porta do quarto se abriu e um homem entrou. Ele era alto, devia ter uns 40 anos, cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, olhos de um castanho profundo
que pareciam carregar o peso de muitas histórias. Vestia um terno escuro, mas havia tirado a gravata e aberto os primeiros botões da camisa, como se acabasse de chegar do trabalho e quisesse relaxar. Sua expressão era séria, quase fria, mas havia algo em seus olhos que contradizia essa frieza. Uma suavidade escondida, talvez. Uma compaixão que ele tentava disfarçar. Você deve ser Lívia. A voz dele era grave, controlada. Sou Dante Ferraz. Lívia levantou-se com esforço, sentindo-se estranhamente nervosa. Obrigada. Obrigada por me salvar. Eu não sei como agradecer. Eu não tenho como retribuir, Ele levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Você não precisa agradecer e não precisa retribuir nada. Só precisa se recuperar. Houve um silêncio. Lívia não sabia o que dizer. Dante permaneceu ali, estudando-a com aqueles olhos penetrantes, como se estivesse tentando entender quem ela era, por que estava ali, o que a havia levado àquele ponto. Finalmente ele puxou uma cadeira e sentou-se, fazendo um gesto para que Lívia também se sentasse. Celina me contou um pouco sobre você, que você não tem família, que foi colocada para fora de casa, que estava sozinha nas ruas há dias. Ele fez uma pausa. Quero que me conte sua história. Não agora, se não estiver pronta, mas quando puder, quero entender o que aconteceu. Lívia sentiu as lágrimas ameaçarem voltar, mas as segurou. Não queria parecer fraca diante daquele homem que já havia feito tanto por ela. Vou contar, prometo. Só preciso de um pouco mais de tempo. Dante assentiu. Você tem todo o tempo do mundo. Enquanto isso, fique aqui, recupere suas forças. E quando estiver pronta, conversamos. Ele levantou-se para sair, mas Lívia o chamou. Senhor Ferraz, por que o senhor fez isso? Por que me salvou? Dante parou na porta e olhou para trás. Houve uma hesitação, como se ele estivesse decidindo o quanto revelar, porque ninguém merece morrer de frio e abandono em um banco de praça, porque se alguém tivesse feito isso por mim há muitos anos, minha vida teria sido diferente. E por que, Lívia? Quando vemos alguém precisando de ajuda e temos condições de ajudar, temos a obrigação de fazer isso. E então saiu, deixando Lívia sozinha com seus pensamentos e com uma sensação estranha no peito. Gratidão, sim, mas também algo mais. Curiosidade, respeito e uma vontade inesperada de conhecer melhor aquele homem que havia mudado o rumo de sua vida em um único gesto de humanidade. A noite caiu sobre São Paulo e, pela primeira vez em muitos dias, Lívia dormiu em uma cama aquecida, segura, protegida do frio que ainda castigava a cidade lá fora. E enquanto dormia, sonhou com um futuro que talvez, apenas talvez, ainda fosse possível. A recuperação de Lívia foi lenta, mas constante. Cada manhã trazia pequenas vitórias. No quinto dia, conseguiu tomar banho sozinha pela primeira vez, sentindo a água quente lavar não apenas a sujeira acumulada, mas também parte do trauma vivido nas ruas. No sexto dia, desceu as escadas da casa com Celina ao seu lado, descobrindo que morava em uma residência ampla e elegante, com pé direito alto, móveis de madeira nobre e uma decoração sóbria que transmitia seriedade sem ser opressiva. No sétimo dia, conseguiu comer uma refeição completa sem sentir náusea. E isso foi celebrado por Celina como se fosse uma grande conquista. Durante esses dias, Dante aparecia esporadicamente. Sempre no final da tarde, após o trabalho, ele entrava no cômodo onde Lívia estava, fazia algumas perguntas sobre como ela se sentia, se precisava de algo e depois se retirava. Eram conversas breves, educadas, mas havia uma distância nelas. Lívia percebia que ele mantinha uma parede emocional, como se quisesse ajudar, mas sem se envolver demais. Ela respeitava isso. Afinal, ele já havia feito mais do que qualquer pessoa seria obrigada a fazer. Foi em uma tarde chuvosa de junho, quando o céu de São Paulo estava carregado de nuvens pesadas e a chuva tamborilava nas janelas com força, que Celina finalmente se sentou ao lado de Lívia, na sala de estar, e começou uma conversa que mudaria tudo. Querida, preciso te contar algo importante. A voz de Celina tremia levemente,
como se estivesse carregando um segredo pesado há tempo demais. Algo que deveria ter te contado desde o primeiro dia, mas eu não sabia como. Não sabia se seria apropriado ou se você estaria pronta para ouvir. Lívia colocou a xícara de chá que segurava sobre a mesinha de centro e olhou para a governanta com atenção. Celina parecia nervosa, mexendo nas mãos, evitando o contato visual direto. Havia uma vulnerabilidade nela que Lívia nunca tinha visto antes. O que é, Celina? Pode me contar. Depois de tudo que passei, acho que consigo lidar com qualquer coisa. Celina respirou fundo. Eu te conheço, Lívia, te conheço desde que você era uma criança pequena. Fui eu quem te embalou quando você chorava à noite. Fui eu quem te ensinou a amarrar os sapatos, quem leu histórias para você antes de dormir. Fui sua babá por 4 anos. Lívia sentiu o ar escapar dos pulmões. Por um momento, apenas olhou para Celina, tentando processar aquilo. Babá. Celina havia sido sua babá. Como não havia reconhecido? Como não havia lembrado? Mas então as memórias começaram a voltar, fragmentadas e distantes, como cenas de um filme antigo. Uma mulher de cabelos escuros cantando canções de ninar, mãos gentis penteando seus cabelos, uma voz suave dizendo que tudo ficaria bem. Você. Lívia mal conseguiu falar. Você era aquela mulher que ficava comigo quando minha mãe precisava sair. Você me levava ao parque. Você fazia aqueles bolos de cenoura que eu adorava. Celina sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Sim, era eu. Trabalhei na casa dos seus pais desde que você tinha 3 anos. Sua mãe, Marina, era uma mulher maravilhosa, gentil, amorosa, forte. E seu pai, Gustavo, era um homem bom. Eles te amavam mais do que tudo neste mundo. Lívia sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. O que aconteceu? Por que você foi embora? Eu lembro de você desaparecer. Um dia você estava lá e no outro não estava mais. Celina limpou o rosto com as costas da mão. Foi Astrid. Quando sua mãe partiu, seu pai ficou perdido. Levou anos para ele aceitar a ideia de se relacionar novamente. E quando conheceu Astrid, ela parecia ser diferente. No início, ela era doce, atenciosa, mas aos poucos foi mostrando quem realmente era. Ela não gostava de mim. Dizia que eu era uma lembrança do passado, que seu pai precisava seguir em frente. E então me demitiu, simplesmente me disse, para ir embora e não voltar. E você foi? Lívia perguntou, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Eu não tive escolha. Astrid já havia se casado com seu pai. Era a dona da casa. E seu pai, coitado, estava tão envolvido com ela que não percebeu o que estava acontecendo. Ou talvez tenha percebido e escolheu não intervir. Não sei. Mas fui embora. E desde então, pensei em você todos os dias. Me perguntei se estava bem, se era feliz, se sentia falta de mim como eu sentia falta de você. Lívia se levantou e abraçou Celina com força. As duas choraram juntas, liberando anos de dor, de ausência, de uma conexão que havia sido cruelmente interrompida. Quando finalmente se separaram, Celina segurou o rosto de Lívia com as 2 mãos e olhou fundo em seus olhos. Eu nunca te esqueci, querida. E quando o Sr. Dante te trouxe para cá, quando vi seu rosto, reconheci você imediatamente. Você cresceu, se tornou uma mulher linda, mas ainda tem os mesmos olhos, os olhos de sua mãe. Lívia soluçou. Eu não me lembro muito da minha mãe, tenho apenas flashes, imagens soltas. Ela morreu quando eu tinha 8 anos e meu pai não gostava de falar sobre ela. Doía demais para ele. Celina assentiu. Eu sei. Marina era o amor da vida dele. E ela te amava com uma intensidade que poucas pessoas conseguem amar. Mesmo quando ficou doente, mesmo nos últimos dias, tudo o que ela queria era ter certeza de que você estaria bem. Houve uma pausa. Celina levantou-se e foi até um armário antigo no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou de lá um envelope amarelado pelo tempo. Voltou até Lívia e colocou o envelope em suas mãos com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil. Sua mãe me deu isso antes de partir. Me fez prometer que entregaria a você quando chegasse o momento certo. Guardei por todos esses anos, esperando ter a chance de cumprir essa promessa.
E agora, finalmente, posso fazer isso. Lívia olhou para o envelope com mãos trêmulas. Ele estava fechado com um lacre antigo, levemente desgastado. No verso, havia uma caligrafia delicada que dizia apenas um nome: Lívia. São cartas, Celina explicou. Cartas que sua mãe escreveu para você nos últimos meses de vida. Ela sabia que não teria muito tempo e queria deixar algo que você pudesse carregar para sempre. Algo que te guiasse quando ela não estivesse mais aqui. Lívia não conseguiu falar. Apenas segurou o envelope contra o peito, sentindo o peso daquilo que ele representava. A voz de sua mãe, preservada no papel. Palavras que atravessaram o tempo para chegar até ela. Era mais do que ela poderia ter esperado. Posso ler agora? Ela perguntou com a voz embargada. Claro. Celina apertou seu ombro com carinho. Vou te deixar sozinha. Leia com calma. E se precisar de mim, estarei aqui. Celina saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. Lívia ficou sozinha, com o envelope. Respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar, e então abriu o lacre com cuidado. Dentro havia 5 cartas, cada uma em um envelope menor, numeradas de 1 a 5. Lívia pegou a primeira e a abriu. A caligrafia era a mesma do envelope maior. Delicada, cuidadosa, com pequenos floreios nas letras maiúsculas. Lívia começou a ler e sentiu como se o tempo parasse. Minha amada Lívia, enquanto escrevo esta carta, você está dormindo no quarto ao lado. Acabei de ir lá e te observar por alguns minutos. Você estava com o travesseiro abraçado, respirando suavemente, tão tranquila e inocente. Meu coração dói ao pensar que não vou estar aqui para ver você crescer, para te guiar pelos momentos difíceis que a vida certamente trará. Mas quero que saiba, minha filha, que o amor que sinto por você é eterno. Não termina com a minha partida. Ele permanece. Vive em cada batida do seu coração, em cada escolha que você faz, em cada momento de coragem que encontra dentro de si. Você é forte, Lívia, mais forte do que imagina. E quando a vida te derrubar, e ela vai te derrubar, lembre-se de que você carrega dentro de si a força de todas as mulheres que vieram antes de você. Sua avó, minha mãe, era uma guerreira. Eu também aprendi a ser. E você, minha querida, também será. Não tenha medo de cair. Tenha medo de não se levantar. Te amo hoje e sempre. Mamãe. Lívia leu e releu a carta, sentindo cada palavra penetrar em sua alma. A voz de sua mãe estava ali, tão viva quanto há 12 anos. Ela pegou a segunda carta e continuou. Minha linda menina. Hoje você me perguntou se eu vou melhorar. Vi a esperança em seus olhos e quase menti. Quase disse que sim, que tudo ficaria bem. Mas não posso te enganar, você merece a verdade mesmo que doa. Não vou melhorar, querida. Meu corpo está cansado e a doença está vencendo. Mas quero que entenda algo muito importante. A vida não é medida em anos, mas em momentos. E os momentos que passei com você foram os mais preciosos da minha existência. Cada abraço, cada risada, cada história que contei antes de você dormir. Esses são os tesouros que levo comigo. E quero que você viva assim também. Não conte os dias. Conte os momentos que te fazem sentir viva. E quando sentir saudade, e você vai sentir, olhe para o céu. Estarei lá, em cada estrela que brilha, em cada raio de sol que aquece seu rosto, em cada brisa suave que toca sua pele. Nunca estarei longe. Te amo infinitamente. Mamãe. As lágrimas de Lívia caíam sobre o papel, borrando levemente a tinta, mas ela continuou lendo. A terceira carta falava sobre perdão, sobre como guardar mágoa só machuca quem guarda. A quarta falava sobre amor, sobre como escolher pessoas que te escolhem de volta, que te respeitam, que te fazem sentir inteira. E a quinta, a última era diferente. Minha preciosa Lívia. Se você está lendo esta carta, significa que já não sou mais uma criança. Significa que cresceu, enfrentou desafios, tomou decisões difíceis. Significa que se tornou a mulher que sempre soube que seria. Quero que saiba que sou imensamente orgulhosa de você. Não importa o caminho que escolheu. Não importa os erros que cometeu pelo caminho. Você é minha filha
E isso por si só já te torna extraordinária. A vida vai te testar. Vai colocar pessoas no seu caminho que não merecem você. Vai te empurrar para lugares escuros onde a luz parece impossível de alcançar. Mas você vai sobreviver, vai superar, porque você é feita de amor, de luz, de uma força ancestral que corre em suas veias. E quando achar que não aguenta mais, que o peso é grande demais, lembre-se desta carta. Lembre-se de que sua mãe acredita em você. Sempre acreditou, sempre acreditará. Viva plenamente, minha filha. Ame sem medo. Ria alto, chore quando precisar. E nunca, nunca deixe que o mundo apague sua luz. Você nasceu para brilhar. Te amo além das palavras, além do tempo, além de tudo. Sua mãe que nunca te deixará. Marina. Lívia dobrou a última carta com mãos trêmulas e a colocou de volta no envelope junto com as outras. Abraçou tudo contra o peito e chorou. Chorou pela mãe que perdera cedo demais. Chorou pelas palavras que precisava ter ouvido há tanto tempo. Chorou pelo amor que atravessou anos e ainda permanecia intacto, pulsante, vivo. Não sabia quanto tempo passou assim, mas quando finalmente conseguiu se recompor, a chuva tinha parado e o céu começava a clarear. Lívia levantou-se e foi até a janela. Lá fora, o jardim brilhava com as gotas de chuva presas nas folhas. Havia um vagalume pousado em uma flor, piscando sua luz intermitente. Lívia sorriu através das lágrimas. Talvez fosse apenas coincidência. Ou talvez fosse sua mãe enviando um sinal de que estava ali, assistindo, torcendo por ela. A porta se abriu suavemente e Celina entrou, trazendo uma bandeja com chá quente e biscoitos. Lívia se virou e as duas se olharam. Não precisaram falar. Celina entendeu tudo pela expressão de Lívia. Colocou a bandeja sobre a mesa e abraçou a jovem novamente. Sua mãe foi uma mulher incrível, Celina murmurou. E você é igualzinha a ela. Obrigada por guardar as cartas. Lívia disse com sinceridade. Obrigada por cumprir sua promessa. Sempre cumprirei minhas promessas com você, querida. Sempre. Nos dias que se seguiram, a relação entre Lívia e Celina se aprofundou. A governanta não era apenas alguém que cuidava dela, mas uma ponte com o passado, com a mãe que ela mal se lembrava. Celina contava histórias sobre Marina, sobre como era engraçada, criativa, apaixonada pela vida mesmo sabendo que seu tempo era limitado. Lívia ouvia tudo com avidez, reconstruindo a imagem da mãe através das palavras de Celina. Uma tarde, enquanto Celina arrumava o quarto onde Lívia estava hospedada, ela notou o diário velho que a jovem carregava na mochila. Estava sobre a mesinha de cabeceira ligeiramente aberto. Você ainda escreve? Celina perguntou com curiosidade. Não muito, Lívia respondeu. Costumava escrever bastante quando era mais nova. Poesias ruins, pensamentos aleatórios, coisas assim, e tirava fotos com o celular que tinha. Nada profissional, só imagens que me chamavam a atenção. Posso ver? Lívia hesitou por um momento, mas então pegou o diário e entregou para Celina. A governanta folheou as páginas com cuidado, lendo alguns trechos, observando as fotos coladas com fita adesiva amarelada. Havia imagens de vitrines vazias, sombras alongadas em becos, reflexos distorcidos em poças d'água, rostos de pessoas anônimas nas ruas. Lívia, isso é muito bom. Celina disse com surpresa genuína. Você tem um olhar único. Essas fotos contam histórias, e seus textos são sensíveis, honestos. Lívia deu de ombros. São só coisas que eu fazia para passar o tempo. Nada demais. Celina fechou o diário e o devolveu. Acho que você está subestimando seu talento. E acho que o Sr. Dante deveria ver isso. Não, não precisa, Lívia disse rapidamente. Ele já fez demais por mim, não quero incomodá-lo. Mas Celina já havia tomado sua decisão. Naquela noite, quando Dante chegou do trabalho, ela o esperou na biblioteca com o diário em mãos. Lívia não soube dessa conversa até o dia seguinte, quando Dante a procurou pela primeira vez, não apenas para perguntar como estava, mas para realmente conversar. Celina me mostrou seu diário. Ele disse sem rodeios, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde Lívia estava. Espero que não se importe. Lívia sentiu o rosto corar.
Eu não me importo. Só acho que não é nada de especial. Discordo. Dante se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você tem um olhar raro, Lívia. Consegue ver beleza onde a maioria vê apenas descaso. Suas fotos têm alma. E seus textos são honestos de uma forma que poucas pessoas conseguem ser. Lívia não sabia o que dizer. Nunca havia recebido esse tipo de elogio. Obrigada, acho. Dante cruzou os braços. Estou pensando em uma proposta. Minha empresa trabalha com comunicação e marketing. Temos um setor criativo que sempre busca olhares frescos, perspectivas diferentes. Quero te oferecer uma oportunidade de estágio. O quê? Lívia arregalou os olhos. Não, eu não posso aceitar isso. O senhor já fez tanto por mim. Não posso aproveitar da situação. Não é aproveitar. É reconhecer talento. Dante disse com firmeza. Você tem potencial, e eu não ofereço oportunidades por caridade. Ofereço porque vejo valor. Se aceitar, vai começar como estagiária, vai aprender, vai trabalhar duro. E se não corresponder às expectativas, vai ser dispensada como qualquer outro funcionário. Não haverá privilégios. Lívia olhou para ele, tentando entender se aquilo era real. Mas por quê? Por que fazer isso por mim? Dante ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto compartilhar. Porque eu já estive onde você está. Não da mesma forma, mas estive. Já me senti invisível, descartado, sem valor. E alguém me deu uma chance quando eu mais precisava. Essa pessoa mudou minha vida. E desde então decidi que se tivesse a oportunidade de fazer o mesmo por alguém, faria. Você é essa oportunidade. Lívia sentiu os olhos arderem. Eu aceito. Vou trabalhar muito. Vou fazer valer a pena, prometo. Sei que vai. Dante se levantou. Comece na próxima segunda-feira. Celina vai te ajudar com documentação e tudo o que precisar. E Lívia, uma última coisa. Não me chame de senhor. Me chame apenas de Dante. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. Obrigada. Dante? Ele assentiu e saiu da sala, deixando Lívia sozinha com uma sensação de gratidão avassaladora. Pela primeira vez, desde que perdera o pai, sentia que havia um futuro possível. Não seria fácil, sabia disso, mas seria dela. Construído por suas próprias mãos, com sua própria força. Naquela noite, Lívia abriu o diário e começou a escrever. Não poesias ruins ou pensamentos aleatórios, mas uma promessa para si mesma. Uma promessa de que não desperdiçaria essa chance, de que honraria a memória da mãe, do pai e a confiança que Dante e Celina estavam depositando nela. A vida estava recomeçando, e dessa vez, Lívia estava pronta para viver. Os dias antes da segunda-feira passaram em preparação. Celina ajudou Lívia a organizar os documentos que Astrid havia guardado, descobrindo uma forma de recuperá-los através de um advogado que Dante conhecia. Foi um processo rápido e eficiente. Lívia agora tinha de volta sua identidade, certificados, tudo o que havia sido tirado dela. Celina também a levou para comprar roupas adequadas para o trabalho. Nada extravagante, mas peças básicas e profissionais que fizeram Lívia se sentir pela primeira vez como uma adulta pronta para enfrentar o mundo corporativo. Enquanto experimentava uma calça social e uma blusa branca simples no provador, olhou para seu reflexo no espelho e quase não se reconheceu. A garota faminta e desesperada que quase morrera em um banco de praça havia dado lugar a uma jovem com propósito, com esperança. Na noite de domingo, Lívia teve dificuldade para dormir. A ansiedade a mantinha acordada, imaginando como seria o primeiro dia, se conseguiria corresponder às expectativas, se as pessoas gostariam dela. Levantou-se da cama e foi até a janela. A lua cheia iluminava o jardim com uma luz prateada e suave. Lívia pensou nas cartas da mãe, especialmente na última. Você nasceu para brilhar. Talvez fosse hora de acreditar nisso. Na segunda-feira, Celina acordou Lívia cedo com um café da manhã reforçado. Dante já havia saído para o escritório, mas deixou um bilhete dizendo que ela deveria chegar às 9 e procurar por uma mulher chamada Teresa na recepção. Lívia comeu devagar,
tentando acalmar o estômago embrulhado pela ansiedade. Às 8h30, Celina a acompanhou até o portão. Você vai se sair maravilhosamente bem, querida, a governanta disse, ajeitando a gola da blusa de Lívia. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de tudo que já superou. Lívia abraçou Celina com força. Obrigada. Por tudo. E então seguiu para o ponto de ônibus, entrando em um meio de transporte pela primeira vez desde que havia sido expulsa de casa. A cidade estava movimentada, cheia de pessoas indo e vindo, cada uma com seus próprios destinos e histórias. Lívia era mais uma naquele fluxo, mas agora, pela primeira vez, sentia que pertencia a ele. O escritório da empresa de Dante ficava em um prédio comercial moderno na região da Faria Lima. Lívia entrou no lobby amplo, com piso de mármore e teto alto, sentindo-se pequena, mas determinada. Encontrou Teresa na recepção, uma mulher simpática de uns 50 anos, que a recebeu com um sorriso caloroso. Você deve ser Lívia. O Sr. Dante me avisou que você começaria hoje. Bem-vinda. Obrigada. Lívia respondeu, tentando soar confiante. Teresa a guiou pelos corredores, explicando a estrutura da empresa, onde ficavam os diferentes setores, onde era o refeitório. Finalmente, chegaram ao departamento de comunicação, uma área aberta com várias mesas, computadores, murais cheios de campanhas e ideias. Havia umas 10 pessoas trabalhando ali, algumas digitando, outras em reunião, todas concentradas. Pessoal, esta é Lívia Montecchi, nossa nova estagiária, Teresa anunciou. Lívia, esta é a equipe de comunicação. Eles vão te ensinar tudo o que você precisa saber. Um por um os colegas se apresentaram. Havia Rodrigo, o coordenador do setor, um homem de uns 35 anos com barba bem aparada e óculos de armação grossa. Marina, não confundir com a mãe de Lívia, era a redatora sênior, uma mulher negra de cabelos cacheados e sorriso contagiante. Lucas era o designer gráfico, jovem e despojado. E havia outros, todos receptivos e simpáticos. Lívia passou o primeiro dia observando, aprendendo, fazendo pequenas tarefas como organizar arquivos e preparar relatórios básicos. Era trabalho simples, mas ela o fazia com dedicação absoluta, querendo provar que merecia estar ali. No final do expediente, Rodrigo a chamou em sua mesa. Primeiro dia sobrevivido, ele disse com um sorriso. Como foi? Intenso, mas bom. Lívia respondeu honestamente. Ótimo. Amanhã vamos te dar algo mais interessante para fazer. Dante me contou sobre suas fotos e seus textos. Quero ver isso. Acho que você pode trazer algo especial para nossas campanhas. Lívia saiu do escritório caminhando nas nuvens. Havia conseguido. O primeiro dia havia sido um sucesso, e mais do que isso, sentia que havia encontrado um lugar onde poderia crescer, aprender, se tornar alguém. Quando chegou em casa, Celina a esperava ansiosa. Como foi, querida? Foi incrível, Lívia respondeu, abraçando a governanta. Acho que finalmente encontrei meu lugar. Naquela noite, durante o jantar, Dante chegou e sentou-se à mesa com elas pela primeira vez. Geralmente jantava sozinho em seu escritório particular, mas naquela noite fez questão de estar presente. Rodrigo me deu um feedback muito positivo sobre você. Ele disse, servindo-se de arroz. Disse que você tem iniciativa e atenção aos detalhes. Estou tentando fazer o meu melhor, Lívia respondeu. Continue assim. E lembre-se, se tiver qualquer dificuldade, pode me procurar. Ou procurar Rodrigo. Estamos aqui para te ajudar. Lívia assentiu, sentindo uma conexão crescente com aquele homem que ainda era um mistério em muitos aspectos. Havia algo em Dante que a intrigava. Uma tristeza escondida, talvez. Uma solidão que ele carregava, mesmo cercado de pessoas. Era como se ele vivesse em um mundo próprio, separado de todos por uma barreira invisível. Mas aos poucos, Lívia começava a entender que talvez essa barreira estivesse começando a se dissolver e que, de alguma forma, ela fazia parte dessa transformação. As semanas seguintes foram de crescimento intenso. Lívia absorvia tudo como uma esponja. Aprendia sobre estratégias de comunicação.
sobre como construir narrativas que conectam com o público, sobre a importância de contar histórias reais e autênticas. E quando Rodrigo finalmente pediu para ver suas fotos, ficou impressionado. "Isso aqui é ouro, Lívia", ele disse, folheando o diário. "Essas imagens têm uma verdade que a maioria dos fotógrafos profissionais demora anos para alcançar." E assim, lentamente, mas com firmeza, Lívia começava a construir não apenas uma carreira, mas uma nova vida. Uma vida que ela jamais imaginou ser possível apenas semanas atrás, quando estava perdida e congelando nas ruas de São Paulo. Uma vida que sua mãe, lá de onde estivesse, certamente estaria orgulhosa de ver. A primavera estava chegando, e com ela, a promessa de dias mais quentes, de flores desabrochando, de novos começos. 3 meses haviam se passado desde que Lívia começara a trabalhar na empresa de Dante Ferraz. O outono já dava sinais de encerramento e o inverno se aproximava novamente, mas dessa vez Lívia o aguardava sem medo. Tinha um teto sobre a cabeça, roupas quentes, comida na mesa e, mais importante que tudo isso, um propósito que a fazia acordar todos os dias com vontade de viver. O trabalho havia se tornado mais do que apenas uma ocupação. Era uma paixão que Lívia descobrira em si mesma, sem nem saber que existia. Rodrigo, o coordenador do setor de comunicação, havia percebido rapidamente que ela não era uma estagiária comum. Lívia tinha um olhar único para histórias humanas, uma capacidade rara de transformar experiências cotidianas em narrativas tocantes que conectavam com o público de forma genuína. A primeira campanha em que Lívia participou ativamente foi para uma ONG que trabalhava com reinserção social de pessoas em situação de rua. A ironia não passou despercebida. Rodrigo a chamou em sua sala e explicou o projeto, observando atentamente sua reação. "Eu sei que pode ser difícil para você considerando sua história. Se preferir não participar, vou entender perfeitamente", ele disse com delicadeza. Lívia ficou em silêncio por alguns instantes, processando. Então olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. "Eu quero participar. Mais do que isso, acho que sou a pessoa certa para isso. Eu sei como é. Sei o que essas pessoas sentem, o que precisam ouvir, o que pode tocá-las. Quero fazer parte disso." E assim começou. Lívia mergulhou no projeto com uma dedicação que impressionou toda a equipe. Ela sugeriu que, em vez de usar imagens genéricas de bancos de dados, fossem às ruas fotografar pessoas reais, ouvir suas histórias, entender suas lutas. A princípio, Rodrigo hesitou. Era arriscado, levaria mais tempo, exigiria mais recursos. Mas Lívia foi insistente, argumentando que a autenticidade era o que faria a campanha funcionar. Dante, quando consultado sobre os custos extras, aprovou sem hesitar. "Façam do jeito dela." Foi tudo o que disse. Durante 2 semanas, Lívia saiu às ruas com Lucas, o designer gráfico, e Marina, a redatora. Visitaram abrigos, praças, viadutos, conversaram com dezenas de pessoas, ouviram histórias de perda, de abandono, mas também de resiliência e esperança. Lívia fotografou com seu celular novo, que Dante havia dado como ferramenta de trabalho, capturando não apenas rostos, mas olhares, gestos, momentos de humanidade que muitos preferiam ignorar. Uma tarde, em uma praça próxima ao centro, Lívia reconheceu o homem idoso que lhe oferecera pão na primeira noite que passara na rua. Seu nome era Osvaldo, e ele ainda estava ali, enrolado nos mesmos cobertores velhos, com os mesmos olhos cansados, mas gentis. Lívia se aproximou devagar, sentindo uma onda de emoção. "Seu Osvaldo, você se lembra de mim?" O homem olhou para ela por um longo momento confuso, então seus olhos se iluminaram com reconhecimento. "A menina da praça. Você está diferente. Melhor. Estou. Graças ao Senhor também. Aquele pão que me deu foi importante. Me deu forças para continuar." Osvaldo sorriu, mostrando os poucos dentes que ainda tinha. "Fico feliz que tenha conseguido sair daqui." Lívia se sentou ao lado dele no banco. "Me conta sua história. Quero ouvi-la. Quero que outras pessoas também ouçam." E Osvaldo contou. Falou sobre a família que perdera, sobre a empresa que falira,
sobre como uma sequência de desgraças o levara às ruas há 5 anos. Falou sobre a solidão, sobre como as pessoas olhavam através dele como se não existisse. Mas também falou sobre os pequenos milagres, sobre estranhos que paravam para oferecer um sanduíche, sobre abrigos que davam um lugar quente para dormir nas noites mais frias. Lívia gravou tudo com permissão dele, e Lucas tirou fotos discretas. Quando terminaram, Lívia abraçou Osvaldo e prometeu que voltaria. E voltou. Levou cobertores novos, comida, informações sobre abrigos e programas de assistência. Não era uma solução definitiva, mas era algo. E para Osvaldo, que estava acostumado a ser invisível, significava que alguém se importava. A campanha foi lançada 3 semanas depois. Eram pôsteres simples, mas poderosos, rostos reais acompanhados de frases curtas retiradas das entrevistas. Um deles mostrava Osvaldo olhando diretamente para a câmera, com a frase "Eu existo, você me vê?". Outro mostrava uma mulher jovem com uma criança no colo, com a frase "Meu filho merece um futuro, eu também". O impacto foi imediato. A campanha viralizou nas redes sociais, gerou debates em programas de televisão, levou centenas de pessoas a procurar a ONG para oferecer doações e trabalho voluntário. E Lívia, que havia trabalhado nos bastidores sem esperar reconhecimento, de repente se viu no centro das atenções. Rodrigo a chamou em sua sala uma manhã. "Você fez algo extraordinário, Lívia, não apenas pela campanha, mas pela forma como tratou essas pessoas. Com dignidade, com respeito. Isso faz toda a diferença." Lívia sentiu as bochechas corarem. "Eu só fiz o que achei certo, e é exatamente por isso que você é especial. A maioria das pessoas faria o mínimo necessário. Você foi além. E quero que saiba que não é mais uma estagiária. Estou te efetivando como assistente de comunicação." Lívia ficou sem palavras. Efetivada. Depois de apenas 3 meses. Era mais do que poderia ter sonhado. "Obrigada, Rodrigo. Obrigada por acreditar em mim. Não me agradeça. Você conquistou isso. E tenho certeza de que é apenas o começo." Naquela noite, quando Lívia chegou em casa, Celina estava preparando o jantar. A governanta havia se tornado mais do que uma funcionária de Dante. Era família, uma tia, uma mãe substituta, uma confidente. Lívia contou sobre a efetivação e Celina a abraçou com lágrimas nos olhos. Sua mãe estaria tão orgulhosa, querida. Tão orgulhosa. Dante chegou pouco depois, como sempre fazia nas últimas semanas. Havia uma mudança nele também. Estava menos distante, mais presente. Jantava com elas. Quase todas as noites participava das conversas. Até sorria ocasionalmente. Quando Lívia contou sobre a efetivação, ele assentiu com aprovação. "Rodrigo me avisou. Você merece. E tenho certeza de que vai continuar surpreendendo." Houve uma pausa. Lívia olhou para Dante, reunindo coragem para fazer a pergunta que vinha ensaiando há semanas. "Dante, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Por que você me salvou naquela noite? E não me diga que foi apenas porque tinha condições de ajudar. Tem algo mais." "Eu sinto." Dante ficou em silêncio, mexendo na comida do prato sem realmente comer. Celina os observava, atenta, sabendo que aquele momento era importante. Finalmente Dante suspirou e começou a falar. "Eu cresci em um orfanato. Minha mãe me deixou lá quando eu tinha 3 anos. Nunca soube quem era meu pai. Passei a infância inteira sendo transferido de um lugar para outro, sempre o garoto que ninguém queria adotar. Quando fiz 18 anos, fui colocado para fora, literalmente. Me deram uma mochila com minhas coisas e disseram boa sorte." Lívia sentiu o coração apertar. A história era diferente da dela, mas a essência era a mesma. Abandono, solidão, desamparo. Passei meses na rua. Dante continuou. "Fome, frio, tudo o que você passou. Achei que ia morrer ali, esquecido e sozinho. Mas então um homem me encontrou. Ele era dono de uma pequena gráfica e precisava de alguém para fazer entregas. Me deu uma chance. Me ensinou o básico do negócio. E quando ele se aposentou, me deixou a gráfica. Construí minha empresa a partir dali. Cresci, prosperou, me tornei o que sou hoje." "E esse homem?"
Lívia perguntou suavemente. Morreu há 10 anos. Dante olhou para longe, com os olhos marejados. Eu estava ao lado dele até o fim. E antes de partir, ele me fez prometer uma coisa. Que se eu visse alguém na mesma situação em que ele me encontrou, eu faria o mesmo. Que eu daria uma chance. Quando te vi naquele banco, desmaiada, quase congelada, foi como olhar para o espelho do passado. Não podia deixar você ali. Simplesmente não podia. Lívia estava chorando abertamente agora. Celina também. As 3 pessoas naquela mesa compartilhavam algo profundo. Dor transformada em força. Abandono transformado em compaixão. Solidão transformada em família escolhida. Obrigada, Lívia disse, sua voz embargada. Obrigada por me dar a chance que aquele homem te deu. Vou honrar isso. Prometo. Dante finalmente sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso. Eu sei que vai. Nas semanas seguintes, Lívia se dedicou a novos projetos. Trabalhou em campanhas para empresas de diversos setores, sempre trazendo seu toque pessoal, sua capacidade de encontrar a humanidade em qualquer história. Sua reputação dentro da empresa cresceu rapidamente. Colegas de outros departamentos começaram a pedir sua opinião, a incluí-la em reuniões, a reconhecer seu valor. Mas foi durante um projeto para uma fundação de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade que Lívia teve uma ideia que mudaria tudo. Estava revisando materiais antigos em um arquivo da empresa quando encontrou seu próprio diário, que Celina havia mostrado a Dante meses atrás. Folheou as páginas, lendo os textos que escrevera durante a adolescência e nos primeiros dias na rua. Eram relatos crus, honestos, dolorosos, mas também eram poderosos. Naquela noite em casa, Lívia começou a escrever. Não mais no diário velho, mas no computador que a empresa havia fornecido. Começou a organizar seus pensamentos, suas experiências, tudo o que havia vivido. Não tinha certeza do que faria com aquilo, mas sentia que precisava colocar para fora. Precisava transformar dor em propósito. Escreveu sobre a perda do pai, sobre a crueldade de Astrid, sobre os dias gelados nas ruas, sobre o medo constante, sobre a fome que doía mais do que qualquer ferimento físico. Mas também escreveu sobre Dante, sobre Celina, sobre as cartas da mãe, sobre a segunda chance que recebera. Escreveu sobre esperança, sobre resiliência, sobre como é possível renascer das cinzas. Durante um mês, sempre que tinha um momento livre, Lívia escrevia. As palavras fluíam como nunca antes. Era terapêutico, libertador. E quando finalmente terminou, tinha em mãos um manuscrito de quase 100 páginas, um relato completo de sua jornada. Mostrou primeiro para Celina, que leu tudo de uma vez e chorou. Do começo ao fim. Isso precisa ser publicado, querida. As pessoas precisam ler isso, precisam saber que não estão sozinhas, que é possível superar. Você acha? Lívia hesitou. Não sei se estou pronta para expor minha vida assim. Você está mais pronta do que imagina. E pense em quantas Lívias existem por aí, passando pelo que você passou. Sua história pode salvá-las. Encorajada, Lívia mostrou o manuscrito para Dante. Ele leu em silêncio, página após página, sem interrupções. Quando terminou, olhou para Lívia com uma expressão que ela nunca tinha visto. Era orgulho misturado com algo que parecia admiração. Isso é excepcional, Lívia. Você tem um talento para a escrita que vai muito além do que faz na empresa. Isso precisa chegar ao mundo. Mas como? Lívia perguntou. Não conheço editoras, não sei como funciona o mercado editorial. Dante pensou por um momento. Vou fazer um contato. Conheço alguém que trabalha em uma editora digital. Ela é especializada em relatos pessoais, memórias. Vou pedir que leia seu manuscrito. Mas tem uma condição. Qual? Você vai publicar com pseudônimo. Pelo menos inicialmente. Sua história é poderosa, mas também é muito pessoal. E há pessoas nela que podem não gostar de serem expostas. Ele estava falando de Astrid, Lívia sabia. Precisamos proteger você. Lívia concordou. Faz sentido. Vou aceitar. Dante cumpriu sua palavra. Uma semana depois,
Lívia recebeu um e-mail de Clara Medeiros, editora de uma plataforma digital de livros independentes. Clara havia lido o manuscrito e queria publicá-lo imediatamente. Acredito que seu relato pode impactar muitas vidas. Tenho certeza de que será um sucesso. O livro foi publicado 3 semanas depois, com o pseudônimo LM, e o título Primavera após o Inverno. Lívia mal acreditava quando viu a capa digital, simples mas bonita, com a imagem de uma flor brotando em meio à neve. Era real. Sua história estava ali, disponível para o mundo. No início, as vendas foram modestas, algumas dezenas de cópias por dia. Mas então, algo aconteceu. Blogs literários começaram a falar sobre o livro. Leitores começaram a compartilhar trechos nas redes sociais. Booktubers fizeram vídeos emocionados recomendando a leitura. Em 2 semanas, Primavera após o Inverno estava na lista dos mais vendidos da plataforma. Lívia acompanhava tudo com uma mistura de incredulidade e emoção. Lia os comentários de leitores que se identificavam com sua história, que diziam que o livro os havia ajudado a superar momentos difíceis, que haviam chorado e se sentido menos sozinhos. Uma leitora escreveu: "Não sei quem é Lime, mas ela salvou minha vida. Eu estava pensando em desistir de tudo, e esse livro me mostrou que é possível recomeçar." Foi então que Lívia entendeu o verdadeiro poder das palavras. Não era apenas sobre contar sua história. Era sobre dar voz a todos que passavam por situações semelhantes. Era sobre criar conexão, empatia, esperança. No trabalho, ninguém sabia que ela era a autora. Lívia preferia assim. Queria que a reconhecessem pelo trabalho que fazia, não pela fama do livro. Mas Marina, a redatora, mencionou o livro um dia durante o almoço. "Vocês leram Primavera após o Inverno? Estou obcecada. É tão real, tão tocante. Quem quer que seja LM viveu muita coisa." Lívia apenas sorriu e mudou de assunto, sentindo um quentinho no peito. Era bom saber que sua história estava alcançando pessoas, mesmo anonimamente. Os meses passaram e Lívia continuou crescendo profissionalmente. Foi promovida novamente, dessa vez para coordenadora assistente, trabalhando diretamente com Rodrigo em projetos estratégicos. Sua relação com Dante também evoluiu. Ele não era mais apenas o homem que a salvara, mas um amigo, um mentor, alguém com quem podia contar. Celina percebia a mudança entre os dois. Via como Dante sorria mais quando Lívia estava por perto, como seus olhos a seguiam quando ela não estava olhando. Via como Lívia ficava mais animada quando sabia que ele jantaria com elas, como se arrumava um pouco mais nesses dias. Não disse nada, mas guardava essas observações com carinho, torcendo para que aqueles 2 corações feridos pudessem encontrar cura um no outro. Uma noite, Dante convidou Lívia para acompanhá-lo a um evento beneficente que aconteceria no próximo mês. Era um jantar de gala para arrecadar fundos para uma instituição que trabalhava com crianças em vulnerabilidade. Lívia hesitou. "Eu não sei se sou a pessoa certa para isso. Nunca fui a um evento assim." "Por isso mesmo," Dante sorriu. "É hora de você conhecer esse lado do mundo também. E além disso, quero que venha comigo, como minha acompanhante." Havia algo na forma como ele disse aquilo, um peso nas palavras, que fez o coração de Lívia acelerar. Ela concordou, tentando esconder o nervosismo. Celina ficou radiante com a notícia. "Vamos precisar encontrar um vestido lindo para você, querida. Vai ser uma noite especial." E foi exatamente isso que fizeram. Celina levou Lívia a uma loja elegante, onde escolheram um vestido azul marinho, simples mas sofisticado, que realçava seus olhos e sua silhueta. Quando Lívia se olhou no espelho, viu uma mulher completamente diferente daquela que quase morrera de frio em um banco de praça. Via alguém forte, confiante, pronta para o que a vida trouxesse. O dia do evento chegou. Lívia estava nervosa, mas também excitada. Dante a buscou em casa, impecável em um smoking preto, e quando a viu descendo as escadas, parou no meio do caminho com uma expressão de admiração genuína. "Você está linda." Lívia sentiu as bochechas corarem. "Obrigada. Você também está muito bem."
O evento era em um hotel 5 estrelas na região dos Jardins. Quando entraram no salão, Lívia ficou impressionada com a grandiosidade. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores exóticas, pessoas vestidas com elegância conversando e rindo. Era um mundo que ela conhecia apenas de longe, através de vitrines e telas de cinema. Dante a apresentou a várias pessoas, empresários, filantropos, influenciadores. Todos foram simpáticos, mas Lívia percebia que alguns olhavam para ela com curiosidade, tentando descobrir quem era aquela jovem que chegara ao lado de Dante Ferraz, um dos empresários mais respeitados da cidade. Durante o jantar, houve discursos sobre a importância do trabalho social, sobre como pequenas ações podem transformar vidas. Lívia pensou em Osvaldo, nas pessoas que fotografara para a campanha, em todos aqueles que ainda viviam nas ruas enquanto eles jantavam em um salão luxuoso. Havia um contraste doloroso ali, mas também havia esperança. Esperança de que aquele dinheiro arrecadado realmente chegasse a quem precisava. Quando a música começou e os convidados se moveram para a pista de dança, Dante estendeu a mão para Lívia. "Dança comigo?" Ela hesitou. "Não sei dançar muito bem." "Nem eu." Dante sorriu. "Mas podemos aprender juntos." Foram para a pista e Dante a guiou com gentileza. Era uma música lenta, suave, e Lívia se deixou levar pelo ritmo, sentindo a mão de Dante firme em sua cintura, a outra segurando a dela com cuidado. Estavam próximos, mais próximos do que nunca haviam estado. Lívia podia sentir o calor dele, o cheiro do perfume discreto, o batimento do coração. "Obrigada por tudo, Dante," ela murmurou. "Por me salvar, por me dar uma chance, por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava." Dante olhou fundo em seus olhos. "Você não precisa me agradecer, Lívia. Ver você crescer, ver você florescer é a maior recompensa que eu poderia ter. Você me lembra que ainda existe bondade neste mundo, que ainda existe beleza mesmo depois da dor." Lívia sentiu lágrimas ameaçarem surgir, mas as segurou. Aquele não era momento para chorar. Era momento para celebrar tudo que havia conquistado, tudo que havia superado. Quando a música terminou, voltaram para a mesa. Lívia olhou ao redor do salão, vendo todas aquelas pessoas felizes, e pensou em como a vida era estranha. Meses atrás estava lutando para sobreviver. Agora estava ali, em um jantar de gala, ao lado de um homem extraordinário, com uma carreira promissora e um futuro cheio de possibilidades. A noite terminou tarde. Dante a levou de volta para casa e, antes de ela sair do carro, segurou sua mão por um momento. "Hoje foi especial. Obrigado por ter vindo comigo." Lívia sorriu. A noite foi perfeita, e então entrou em casa, onde Celina a esperava ansiosa para ouvir todos os detalhes. Lívia contou tudo, cada momento, cada emoção. E quando finalmente foi dormir, deitou-se na cama sentindo uma paz profunda. A vida estava boa, melhor do que jamais imaginou que pudesse ser. E o melhor de tudo era saber que havia conquistado aquilo com suas próprias forças, com sua própria determinação. Sua mãe estaria orgulhosa, seu pai também. E ela, finalmente, estava orgulhosa de si mesma. A manhã começou como qualquer outra. Lívia acordou cedo, preparou-se para o trabalho e desceu para tomar café com Celina. A governanta estava especialmente animada, falando sobre um novo tipo de bolo que queria experimentar fazer. Era uma terça-feira comum de setembro, com o ar ainda fresco, mas já com sinais de que a primavera estava próxima. Nada indicava que aquele dia mudaria tudo. Lívia estava na empresa há algumas horas, trabalhando em uma apresentação para um cliente importante, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente ela não atendia, mas algo a fez aceitar a chamada dessa vez. "Alô?" Do outro lado da linha, uma voz que Lívia não ouvia há meses. Uma voz que trouxe de volta memórias dolorosas de forma instantânea. "Lívia, é a Astrid." O corpo de Lívia enrijeceu. Seu coração disparou e ela sentiu a boca ficar seca. Por um momento, não conseguiu responder. Apenas segurou o telefone com força, tentando controlar a respiração. "O que você quer?"
Lívia finalmente conseguiu dizer, sua voz mais fria do que pretendia. Precisamos conversar. Astrid falou com aquele tom controlado e calculista que Lívia conhecia bem. É importante. Sobre seu pai, sobre a casa, sobre coisas que você merece saber. Não tenho nada para conversar com você. Lívia respondeu, sentindo raiva crescer em seu peito. Você me colocou na rua, me tirou tudo. Não temos mais nada a dizer uma para a outra. Houve uma pausa. Então, Astrid suspirou, um som que parecia ensaiado, performático. Eu sei que fui dura com você. Talvez até injusta, mas estava passando por um momento difícil. A perda de Gustavo me abalou mais do que você imagina. Não estava pensando direito. E agora quero fazer as pazes. Quero te dar o que é seu por direito. Lívia não acreditou em uma palavra. Conhecia Astrid o suficiente para saber que ela nunca fazia nada sem um motivo egoísta por trás. Não estou interessada. E não me ligue mais. Estava prestes a desligar quando Astrid falou mais alto, com urgência. Espere. Eu sei onde você está, Lívia. Sei que está morando com Dante Ferraz. Sei sobre seu trabalho, sobre tudo, e vim até aqui. Estou na porta da casa dele. Agora, se não vier conversar comigo, vou entrar e ter essa conversa com ele. O sangue de Lívia gelou. Como Astrid sabia onde ela estava, como havia descoberto, e o que ela queria realmente. Lívia olhou ao redor do escritório, sentindo o pânico começar a tomar conta. Precisava ir para casa. Precisava impedir que Astrid fizesse o que quer que estivesse planejando. Vou até aí. Não faça nada até eu chegar, Lívia disse, e desligou sem esperar resposta. Correu até a sala de Rodrigo e explicou que tinha uma emergência familiar. Ele, sempre compreensivo, liberou-a imediatamente. Lívia pegou um táxi e passou todo o trajeto tentando ligar para Celina, mas a governanta não atendia. Provavelmente estava ocupada com as tarefas da casa. Tentou ligar para Dante, mas ele estava em uma reunião importante e seu telefone estava desligado. Quando o táxi parou em frente à casa, Lívia viu um carro estacionado na entrada. Um sedã preto, elegante, claramente caro. Pagou correndo e entrou pelo portão, que estava aberto. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Ao abrir a porta da casa, ouviu vozes vindo da sala de estar. Uma delas era de Celina, tensa e controlada. A outra era de Astrid, doce e falsa como mel envenenado. Lívia respirou fundo e entrou na sala. Astrid estava sentada no sofá principal, vestida impecavelmente com um terno branco e joias discretas, mas caras. Tinha o cabelo loiro perfeitamente arrumado, a maquiagem impecável, as unhas feitas. Parecia uma empresária de sucesso, o que tecnicamente era. Sua clínica de estética havia prosperado nos últimos anos e ela cultivava uma imagem pública de mulher forte e inspiradora. Mas Lívia sabia a verdade por trás da fachada. Celina estava de pé próxima à porta, com os braços cruzados e uma expressão de desconfiança. Quando viu Lívia, seus olhos se suavizaram um pouco, mas a tensão permaneceu. Lívia. Astrid se levantou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Que bom que você veio. Estava justamente contando para Celina aqui sobre como me arrependo do que aconteceu entre nós. Poupe seu teatro, Astrid, Lívia disse entrando na sala e ficando ao lado de Celina. O que você realmente quer? O sorriso de Astrid vacilou por um segundo, mas ela rapidamente se recompôs. Sempre tão direta. Gustavo costumava dizer que você herdou isso de Marina. Ela fez uma pausa, saboreando a reação de Lívia ao ouvir o nome da mãe. Muito bem, vou ser direta também. Descobri sobre seu livro, Lívia. Primavera após o inverno. L.M. Lívia Montecchi. Não foi muito difícil conectar os pontos. Lívia sentiu o estômago revirar. Como ela descobrira? O livro era anônimo, não havia nada que a ligasse publicamente a ele. Tenho meus contatos. Astrid continuou, percebendo a hesitação de Lívia. E li o livro. Interessante como você retrata certas pessoas nele. Principalmente uma certa madrasta cruel que jogou uma pobre órfã na rua no meio do inverno. Ela sorriu, mas era um sorriso venenoso.
Você entende que isso pode ser difamação, não é? Que eu poderia processar você por danos à minha imagem? Lívia sentiu raiva substituir o medo. É a verdade. Você fez tudo aquilo. Cada palavra daquele livro é real. Verdade é subjetiva, querida. Astrid se sentou novamente, cruzando as pernas com elegância estudada. E não importa o quão verdadeira sua versão seja, importa como ela afeta minha reputação. Minha clínica tem uma imagem a manter. Meus clientes confiam em mim. Se essa história se tornar pública, se alguém conectar os pontos como eu conectei, posso perder tudo. Então talvez devesse ter pensado nisso antes de me colocar na rua. Lívia retrucou. Astrid riu um som sem humor. Touché. Mas aqui está a situação. Eu poderia ir à imprensa. Poderia contar minha versão da história, dizer que você está mentindo, que inventou tudo para ganhar dinheiro e fama. Poderia destruir sua credibilidade antes mesmo de você tentar construí-la. Ela pausou, deixando as palavras afundarem. Ou podemos chegar a um acordo. Aí está, Lívia pensou. O verdadeiro motivo da visita. Que tipo de acordo? Simples. Você me paga para manter minha boca fechada. 200 mil reais e eu desapareço da sua vida para sempre. Nunca mais vai ouvir falar de mim. E sua história continua sendo apenas uma história, sem nomes reais, sem processos, sem drama. Lívia não podia acreditar. Estava sendo extorquida. Astrid não sentia remorso, não queria fazer as pazes. Queria apenas dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro. Eu não tenho 200 mil reais, Lívia disse, tentando manter a voz firme. Mas seu namorado rico tem. Astrid gesticulou ao redor. Dante Ferraz não vai nem sentir falta dessa quantia, e tenho certeza de que ele vai querer proteger você, não é? Afinal, salvou você das ruas. Seria uma pena ver todo esse esforço desperdiçado por causa de uma polêmica pública. Antes que Lívia pudesse responder, a porta da frente se abriu. Passos firmes ecoaram no corredor e então Dante entrou na sala, acompanhado de um homem de terno cinza que Lívia não conhecia. Dante olhou ao redor, avaliando a situação rapidamente. Seus olhos encontraram os de Lívia primeiro, certificando-se de que ela estava bem. Depois se viraram para Astrid com uma expressão de frio desdém. Senhora Verano, imagino. Dante disse, sua voz calma, mas com um tom de autoridade inegável. Sou Dante Ferraz, e este é André Campos, meu advogado. Astrid se levantou, claramente surpresa, mas tentando esconder. Senhor Ferraz, que surpresa. Estava justamente conversando com Lívia aqui sobre assuntos familiares. Eu sei exatamente sobre o que estavam conversando. Dante se moveu para o centro da sala. Você vê, Astrid, esta casa tem um sistema de segurança muito eficiente, incluindo câmeras e microfones em todas as salas principais. Tudo o que você disse desde que entrou aqui foi gravado. A expressão de Astrid mudou. O sorriso falso desapareceu, substituído por uma máscara de choque e raiva. Vocês não podem fazer isso. É invasão de privacidade. Na verdade. André, o advogado, falou pela primeira vez, sua voz profissional e fria. Esta é uma residência particular e a senhora entrou sem convite formal. O dono da casa tem todo o direito de gravar qualquer interação que ocorra em sua propriedade. E o que foi gravado configura claramente tentativa de extorsão, uma ofensa criminal grave. Astrid olhou de um para o outro, percebendo que havia caído em uma armadilha. Vocês armaram isso, ela acusou. Me atraíram aqui de propósito. Não, Dante corrigiu. Você veio por conta própria, com intenções criminosas. Nós apenas documentamos suas ações. E agora tem duas escolhas. Pode sair daqui, assinar um termo de afastamento definitivo concordando em nunca mais contratar Lívia ou falar sobre ela publicamente, e considerar-se com sorte por não estar sendo processada criminalmente. Ou pode recusar, e meu advogado vai à polícia ainda hoje com as gravações. Astrid estava pálida agora, sua compostura finalmente quebrada. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou a viúva de Gustavo Montecchi. Tenho direitos. Você era a esposa dele. Dante disse com firmeza. E quando ele partiu, seus direitos incluíam a propriedade que ele deixou para você.
mas não incluíam jogar a filha dele na rua como lixo, e certamente não incluem extorquir dinheiro dela agora. Então, qual será? Assina o termo ou enfrentamos isso na justiça. Houve um longo silêncio. Astrid olhou para Lívia com ódio nos olhos, mas Lívia apenas a encarou de volta, sem medo. Não mais. Astrid não tinha mais poder sobre ela. Vou assinar. Astrid finalmente disse, sua voz tensa. Mas saibam que isso não termina aqui. Na verdade, termina assim. André abriu uma pasta e colocou documentos sobre a mesa. Ao assinar isso, você concorda em não ter contato com Lívia Montecchi por qualquer meio, sob pena de processo criminal. Também concorda em não fazer declarações públicas sobre ela ou sua família, e reconhece que qualquer herança ou propriedade deixada por Gustavo Montecchi será tratada conforme estipulado em testamento. Astrid pegou a caneta com mãos trêmulas e assinou os documentos sem ler completamente. Quando terminou, jogou a caneta sobre a mesa. Pronto. Satisfeitos? Muito. Dante pegou os documentos e os entregou para André. Agora sugiro que saia da minha casa antes que eu mude de ideia sobre não processar você. Astrid pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para Lívia. Você sempre foi uma criança ingrata. Gustavo desperdiçou sua vida com você. As palavras foram como um tapa, mas Lívia não se abalou. Meu pai me amava. E eu o amava. Algo que você nunca vai entender, porque não é capaz de amar ninguém além de si mesma. Astrid saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa e então houve silêncio. Lívia sentiu as pernas fraquejarem e se sentou no sofá, sentindo todo o peso da confrontação finalmente atingi-la. Celina correu para seu lado, abraçando-a com força. Acabou, querida. Acabou. Dante se aproximou e se ajoelhou na frente de Lívia, segurando suas mãos. Você está bem? Lívia assentiu, lágrimas finalmente caindo. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Por me proteger. Sempre. Dante disse com sinceridade. Sempre vou proteger você. André guardou os documentos e se despediu, dizendo que manteria tudo arquivado caso fosse necessário no futuro. Quando ele saiu, os três ficaram sentados na sala por um longo tempo, processando o que havia acontecido. Como você soube? Lívia finalmente perguntou. Como soube que ela estava aqui? Celina me ligou. Dante explicou. Ela percebeu que algo estava errado quando Astrid apareceu na porta. Acionei as gravações remotamente e vim para cá imediatamente, trazendo André comigo. Lívia olhou para Celina com gratidão. Você me salvou de novo. Somos família, querida, Celina disse, limpando as próprias lágrimas. E família se protege. Nos dias seguintes, Lívia tentou voltar à normalidade. Trabalhou, comeu, dormiu. Mas havia uma sensação persistente de incompletude, como se ainda houvesse algo a ser resolvido. E então, 2 semanas após o confronto com Astrid, algo aconteceu que mudou tudo novamente. Lívia estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitante após a experiência com Astrid, quase não atendeu, mas algo a fez aceitar. Alô? Lívia Montecchi? Uma voz feminina, educada. Sim, sou eu. Meu nome é Paula Rodrigues. Sou jornalista, investigativa. Estou trabalhando em uma matéria sobre práticas fraudulentas em clínicas de estética e seu nome apareceu em minhas investigações, especificamente em relação à clínica Bela Vita, de propriedade de Astrid Verano. Lívia sentiu o coração acelerar. O que tem sobre a clínica? Paula hesitou. Prefiro não falar por telefone. Podemos nos encontrar? Tenho informações que acho que você vai querer saber. Elas marcaram em um café neutro no centro. Quando Lívia chegou, encontrou Paula, uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos e expressão séria. Ela tinha uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. Obrigada por vir. Paula começou. Vou ser direta. Estou investigando a clínica de Astrid há 6 meses. Recebi denúncias de ex-funcionários sobre fraude fiscal, uso de produtos não autorizados pela Anvisa e até procedimentos realizados por pessoas sem qualificação adequada. Lívia ouviu com atenção enquanto Paula mostrava documentos,
notas fiscais falsificadas, depoimentos de ex-funcionários. Era um caso sério, potencialmente criminal. "Por que está me contando isso?" Lívia perguntou. "Porque uma ex-funcionária me disse que você é enteada de Astrid e que ela te tratou muito mal." Paula olhou diretamente nos olhos de Lívia. "Eu sei que isso pode ser difícil, mas gostaria do seu depoimento. Qualquer coisa que possa adicionar contexto sobre o caráter dela, sobre como ela opera." Lívia pensou nas cartas da mãe, especialmente na que falava sobre perdão, mas também pensou em todas as pessoas que poderiam estar sendo prejudicadas pelas práticas de Astrid. Pensou em justiça, em fazer o que era certo. "Vou te dar meu depoimento", Lívia disse, "mas quero que saiba que não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo porque as pessoas merecem saber a verdade." Paula sorriu. "É exatamente por isso que vim até você." Lívia contou tudo, sobre como Astrid a tratara após a perda do pai, sobre a expulsão de casa, sobre a tentativa de extorsão. Paula gravou tudo com permissão e prometeu usar as informações de forma responsável. A matéria foi publicada 3 semanas depois, em um grande portal de notícias. O título era "Beleza às custas da lei. Investigação revela esquema de fraudes em clínica de luxo." A reportagem era detalhada, bem fundamentada e devastadora. Incluía não apenas as denúncias de fraude fiscal e uso irregular de produtos, mas também depoimentos sobre o caráter questionável de Astrid, incluindo o de Lívia, usado com um pseudônimo para proteger sua identidade. O impacto foi imediato. A clínica foi interditada pela vigilância sanitária. A Receita Federal abriu uma investigação. Clientes começaram a processar por danos, e a imagem pública de Astrid, tão cuidadosamente construída ao longo dos anos, desmoronou em questão de dias. Lívia acompanhou tudo à distância, sem prazer, mas também sem culpa. Havia feito o que era certo, e agora Astrid enfrentaria as consequências de suas próprias ações. Uma noite, enquanto jantava com Dante e Celina, o assunto veio à tona. "Você acha que fez a coisa certa?" Dante perguntou, não julgando, mas genuinamente curioso. Lívia pensou por um momento. "Acho que sim. Não foi sobre vingança. Foi sobre impedir que ela continuasse machucando pessoas. E sobre me libertar completamente dela. Agora sei que ela não pode mais me alcançar, me prejudicar. Acabou de verdade." Dante sorriu. "Sua mãe estaria orgulhosa. Você escolheu a justiça ao invés da raiva. Isso requer força." "E você tem força de sobra, querida?" Celina adicionou, apertando a mão de Lívia. Naquela noite, Lívia dormiu melhor do que havia dormido em meses. O fantasma de Astrid finalmente havia sido exorcizado. O passado finalmente estava enterrado, e o futuro, pela primeira vez, parecia completamente aberto. Outubro trouxe consigo o florescer definitivo da primavera em São Paulo. As jacarandás espalhadas pela cidade explodiam em flores roxas, transformando avenidas inteiras em túneis coloridos. O ar estava mais quente, o céu mais azul, e havia uma sensação generalizada de renovação que parecia contagiar tudo e todos. Para Lívia, aquela primavera tinha um significado especial. Era a estação do renascimento, da vida que insiste em brotar mesmo após o inverno mais rigoroso. O livro Primavera após o Inverno continuava fazendo sucesso. Já havia vendido mais de 50.000 cópias digitais e uma grande editora entrara em contato oferecendo um contrato para publicação física. Lívia ainda mantinha o anonimato, mas sabia que em algum momento teria que revelar sua identidade. Por enquanto, preferia deixar que a história falasse por si mesma. No trabalho, Lívia havia sido promovida novamente. Agora era coordenadora de comunicação, liderando uma equipe de 5 pessoas. Rodrigo, que continuava sendo seu mentor e amigo, dizia que nunca havia visto alguém crescer tão rápido na empresa. Mas Lívia sabia que não era apenas talento, era determinação, gratidão e uma vontade imensa de provar que merecia cada oportunidade que recebia. Foi em uma manhã clara de outubro que tudo começou a mudar novamente. Lívia estava na cozinha tomando café quando Celina desceu as escadas mais devagar que o normal.
A governanta parecia cansada, com olheiras profundas e a pele mais pálida que o usual. Celina, você está bem? Lívia perguntou preocupada. Só um pouco cansada, querida. Dormi mal. Celina tentou sorrir, mas Lívia percebeu que era forçado. Por que não volta para a cama? Eu cuido de tudo aqui hoje. Não, não. Tenho muito a fazer. Celina insistiu, mas enquanto falava, apoiou-se na bancada como se precisasse de suporte. Lívia largou a xícara e foi até ela. Celina, você precisa descansar. Por favor, deixa eu cuidar de você hoje. Relutante, Celina concordou. Lívia a ajudou a subir as escadas e voltar para a cama, trazendo água e insistindo que descansasse. Prometeu ligar se precisasse de qualquer coisa e saiu para o trabalho preocupada. Durante o expediente, Lívia ligou várias vezes para checar como Celina estava. A governanta insistia que estava melhor, mas sua voz soava fraca. À tarde, quando Lívia chegou em casa, encontrou Celina ainda na cama, com febre. Sem hesitar, chamou um médico. O Dr. Henrique, um clínico geral que atendia a família de Dante há anos, examinou Celina cuidadosamente. Quando terminou, pediu para falar com Lívia em particular. É uma pneumonia, ele explicou. Não é grave ainda, mas precisa ser tratada adequadamente. Vou prescrever antibióticos e ela precisa de repouso absoluto. Nada de trabalhar, nada de esforço. Apenas descanso, hidratação e medicação. Lívia sentiu um aperto no peito. Celina sempre fora tão forte, tão presente. Vê-la assim, fragilizada, doente, era doloroso. Vou cuidar dela, prometo. Quando Dante chegou e soube do diagnóstico, imediatamente contratou uma enfermeira para auxiliar nos cuidados. Mas foi Lívia quem assumiu o papel principal. Todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, levava café da manhã para Celina, administrava os remédios, verificava a febre. À noite, ficava ao lado dela lendo em voz alta, contando sobre o dia, fazendo companhia. Uma noite, enquanto Lívia ajustava os travesseiros para Celina ficar mais confortável, a governanta segurou sua mão com força surpreendente. Você se tornou uma mulher incrível, Lívia. Sua mãe e seu pai estariam tão orgulhosos. Lívia sentiu as lágrimas arderem. E eu sou grata a você, Celina, por tudo, por ter guardado as cartas da minha mãe todos esses anos, por ter me reconhecido quando Dante me trouxe aqui, por ter me amado como se fosse sua filha. Você sempre foi como uma filha para mim, Celina murmurou, os olhos também marejados, desde que era pequena. E ver você agora, forte e independente, é a maior alegria que poderia ter. As duas choraram juntas, segurando as mãos, compartilhando um momento de intimidade profunda. E naquele instante, Lívia entendeu o verdadeiro significado de família. Não era sobre sangue, era sobre escolha, sobre amor que persiste mesmo quando o mundo tenta apagá-lo. A recuperação de Celina levou 3 semanas. Foram dias de cuidado intenso, de noites mal dormidas quando a febre subia, de preocupação constante. Mas aos poucos, com os antibióticos fazendo efeito e os cuidados carinhosos que recebia, Celina melhorou. A cor voltou ao seu rosto, a força retornou aos seus movimentos, e quando finalmente pôde descer as escadas sozinha, Lívia e Dante comemoraram como se fosse uma grande vitória. Porque era uma vitória contra a doença, contra o medo de perder alguém amado, e para Lívia era também uma confirmação de que o ciclo estava completo. Ela havia sido salva, agora salvava. Havia sido cuidada, agora cuidava. A empatia que aprendera na dor transformava-se em ação. Foi durante esse período que uma carta chegou, para Lívia. Era de uma organização internacional de comunicação humanitária, sediada em Genebra. Eles haviam lido Primavera após o Inverno e ficaram impressionados, não apenas com a história, mas com a forma como era contada. Ofereciam a Lívia uma bolsa integral para um programa de capacitação de 6 meses na Suíça, focado em storytelling para causas sociais. Lívia leu a carta 3 vezes, sem acreditar. Era uma oportunidade incrível. A chance de estudar fora, de aprender com os melhores, de expandir seus horizontes de formas que nunca imaginou serem possíveis.
mas também significava deixar para trás tudo o que havia construído. Deixar Celina, deixar o trabalho, deixar Dante. Mostrou a carta para Celina primeiro. A governanta leu com atenção e então olhou para Lívia com olhos brilhantes. Você precisa aceitar. Mas e você? E Dante? E tudo aqui? Lívia questionou, dividida. Querida, oportunidades assim aparecem uma vez na vida. Celina segurou as mãos dela. 6 meses passam rápido, e nós vamos estar aqui quando você voltar. Mas se não aceitar, vai se arrepender para sempre. Eu sei, deixei passar muitas oportunidades na minha vida por medo. Não faça o mesmo. Lívia então levou a carta para Dante. Eles estavam na biblioteca, um lugar onde passavam muitas noites conversando sobre trabalho, sobre a vida, sobre sonhos. Dante leu a carta em silêncio e depois a colocou sobre a mesa. É uma oportunidade extraordinária, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Você acha que devo aceitar? Lívia perguntou, procurando nos olhos dele alguma pista do que estava sentindo. Dante ficou em silêncio por um longo momento. Então levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim lá fora. Acho que você deveria fazer o que seu coração está dizendo, mas também acho que, se fosse eu no seu lugar, aceitaria. Conhecimento nunca é desperdiçado. E você merece ver o mundo, experimentar coisas novas. Mas e aqui? E você? Lívia perguntou, sua voz quase um sussurro. Dante se virou para ela, e pela primeira vez, Lívia viu algo diferente em seus olhos. Vulnerabilidade, medo e algo mais, algo que fez o coração dela acelerar. Eu vou sentir sua falta, mais do que você imagina, mas não posso ser egoísta. Não posso pedir que fique por mim quando o mundo inteiro está te chamando. Ele caminhou até onde ela estava sentada e se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Lívia, desde o dia que te encontrei, vi você crescer de formas que me surpreendem todos os dias. Você é talentosa, forte, compassiva e merece todas as oportunidades que o universo pode oferecer. Então vá. Viva. Aprenda. E quando voltar, se quiser voltar, estarei aqui. Lívia sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Dante, eu não sei se consigo deixar você. Não sei se quero. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Então não decida agora. Pense, reflita. E quando decidir, saiba que vou apoiar qualquer escolha que fizer. Lívia passou a semana seguinte em profunda reflexão. Pesou prós e contras, conversou com Rodrigo no trabalho, com Marina, com Lucas. Todos disseram a mesma coisa. Era uma oportunidade única. Releu as cartas da mãe, especialmente a última. Viva plenamente, minha filha. Ame sem medo. E nunca deixe que o mundo apague sua luz. No final, tomou sua decisão. Aceitaria a bolsa. Mas antes de ir, queria fazer algo importante. Procurou Dante em seu escritório um sábado pela manhã. Ele estava revisando documentos quando ela entrou. Tomei minha decisão. Vou aceitar a bolsa. Dante assentiu, tentando esconder a tristeza nos olhos. É a escolha certa. Mas antes de ir, quero fazer uma proposta. Lívia continuou. Você salvou minha vida. Me deu uma chance quando eu não tinha nada. E agora quero retribuir de alguma forma. Quero criar um projeto social na empresa. Algo voltado para jovens em situação de rua, dando a eles as mesmas oportunidades que você me deu. Capacitação profissional, apoio psicológico, moradia temporária. Tudo o que eu precisei e mais. Dante olhou para ela com surpresa e admiração. É uma ideia incrível, mas vai demandar muito trabalho, muito investimento. Eu sei. E eu vou estruturar tudo antes de viajar. Vou deixar um planejamento completo, parcerias estabelecidas, uma equipe montada. E quando eu voltar, se você quiser, vou liderar o projeto pessoalmente. Dante se levantou e foi até ela. Você continua me surpreendendo, Lívia Montecchi. Claro que sim. Vamos fazer isso. E vamos fazer grande. Nos meses seguintes, Lívia trabalhou incansavelmente. Durante o dia, cumpria suas funções na empresa. À noite e nos fins de semana, estruturava o projeto social.
Conversou com ONGs, com assistentes sociais, com psicólogos especializados em trauma. Montou um plano detalhado de ação, com metas, orçamento, cronograma. Dante a apoiou em cada passo. Aprovou verbas, abriu contatos, ofereceu sugestões. E quando Lívia apresentou o projeto completo em uma reunião com os executivos da empresa, todos ficaram impressionados com a profundidade e viabilidade do plano. Rodrigo foi quem sugeriu o nome. Que tal Projeto Gustavo? Em homenagem ao seu pai. Lívia sentiu o coração apertar de emoção. Seria perfeito. E assim nasceu o Projeto Gustavo Montecchi, uma iniciativa que ofereceria a jovens em situação de rua as ferramentas necessárias para reconstruir suas vidas. Moradia temporária em parceria com abrigos, cursos de capacitação profissional, acompanhamento psicológico e oportunidades de estágio na empresa de Dante e em empresas parceiras. O lançamento oficial do projeto foi marcado para dezembro, em um jantar beneficente que aconteceria em um hotel de luxo na região dos Jardins. Seria a mesma noite em que Lívia se despediria antes de viajar para Genebra em janeiro. A coincidência das datas parecia apropriada. Um encerramento de ciclo e um novo começo. Dezembro chegou trazendo um calor suave e promessas de um verão generoso. Celina estava completamente recuperada, mais forte e mais presente que nunca. O livro de Lívia alcançou a marca de 100.000 cópias vendidas e uma editora internacional ofereceu contrato para tradução em 6 idiomas. E o projeto Gustavo estava pronto para ser apresentado ao mundo. Na noite do jantar beneficente, Lívia se preparou com cuidado. Escolheu um vestido verde esmeralda que Celina havia insistido em comprar, dizendo que combinava perfeitamente com seus olhos. Arrumou o cabelo em ondas suaves, colocou uma maquiagem discreta, mas elegante. Quando desceu as escadas, Celina e Dante a esperavam no hall. "Você está linda, querida", Celina disse com lágrimas nos olhos. Absolutamente deslumbrante. Dante não disse nada por um momento. Apenas olhou para ela com uma expressão que Lívia não conseguiu decifrar completamente. Admiração, certamente. Orgulho, sem dúvida. Mas havia algo mais, algo profundo e não dito, que pulsava no ar entre eles. "Você está perfeita", ele finalmente disse, oferecendo o braço. "Pronta?" Lívia respirou fundo. Pronta. O hotel estava magnificamente decorado. Luzes suaves, flores brancas e verdes, mesas dispostas elegantemente. Havia mais de 200 convidados, entre empresários, filantropos, jornalistas e representantes de ONGs. Lívia reconheceu alguns rostos do primeiro jantar que havia ido com Dante, mas agora a dinâmica era diferente. Agora ela não era apenas a acompanhante de Dante Ferraz. Era Lívia Montecchi, coordenadora de comunicação e criadora do projeto Gustavo. Durante o jantar, houve discursos. O prefeito falou sobre a importância de iniciativas sociais. Representantes de organizações parceiras agradeceram o apoio. Então foi a vez de Dante subir ao palco. "Boa noite a todos." Ele começou, sua voz firme e clara. "Estou aqui hoje para apresentar um projeto que me é muito caro. O projeto Gustavo Montecchi nasceu de uma história de superação, de uma jovem que enfrentou o pior que a vida pode oferecer e escolheu transformar dor em propósito." Ele fez uma pausa. "Lívia Montecchi, pode subir aqui, por favor?" Lívia sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Com o coração acelerado, levantou-se e caminhou até o palco. Dante a recebeu com um sorriso encorajador e então continuou. "Lívia é a criadora e idealizadora deste projeto. Ela entende de forma profunda e pessoal o que significa estar em situação de vulnerabilidade e usou essa experiência não para amargurar, mas para construir algo que pode salvar vidas." Ele se virou para ela. "Gostaria que você mesma apresentasse o projeto." Lívia pegou o microfone com mãos levemente trêmulas. Olhou para a plateia, para todas aquelas pessoas bem vestidas, bem alimentadas, bem estabelecidas. E então pensou em Osvaldo, em todas as pessoas que conhecera nas ruas, em todos aqueles que ainda estavam lá, invisíveis e esquecidos. Começou a falar. Contou sobre o projeto,
sobre seus objetivos, sobre como funcionaria. Mas também contou sua história. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que entendessem de onde vinha sua paixão. Falou sobre perda, sobre abandono, sobre frio e fome. Mas também falou sobre esperança, sobre segundas chances, sobre a bondade de estranhos que se tornaram família. Quando terminou, houve um silêncio. E então, aplausos. Aplausos que começaram devagar e foram crescendo até que toda a sala estava de pé, ovacionando. Lívia viu lágrimas em muitos rostos, viu pessoas se abraçando, tocadas pela história, e soube que havia feito a coisa certa. Depois da apresentação, dezenas de pessoas se aproximaram querendo fazer doações, oferecer parcerias, ajudar de alguma forma. Lívia conversou com cada uma, agradeceu, anotou contatos. O projeto Gustavo já nascia forte, com apoio e recursos para fazer a diferença. Quando finalmente teve um momento de pausa, saiu para a varanda do hotel para respirar ar fresco. A noite estava clara, com estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Lívia olhou para o céu e pensou na mãe. Você está vendo isso, mãe? Estou fazendo algo que importa. A voz de Dante veio de trás dela. Conversando com as estrelas? Lívia se virou e sorriu. Conversando com minha mãe. Acho que ela estaria orgulhosa. Tenho certeza absoluta disso. Dante se aproximou e ficou ao lado dela na varanda. Você foi incrível hoje, Lívia. O que você fez lá dentro, a forma como contou sua história, foi corajoso e poderoso. Aprendi com o melhor. Ela olhou para ele. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que compartilhar nossa dor pode curar não apenas a nós mesmos, mas também os outros. Houve um silêncio. A música suave do salão chegava até eles, criando uma atmosfera íntima. Dante parecia querer dizer algo, mas hesitava. O que foi? Lívia perguntou suavemente. Dante respirou fundo. Eu não quero que você vá. Sei que é egoísta, sei que você precisa ir, mas a verdade é que não consigo imaginar minha vida sem você aqui. Lívia sentiu o coração disparar. Dante, deixa eu terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Quando te encontrei naquele banco, pensei que estava salvando você. Mas a verdade é que você me salvou. Me salvou da solidão que escolhi viver. Me salvou de uma vida sem propósito, além do trabalho. Você trouxe luz para esta casa, para a minha vida. E eu... Ele pausou, procurando as palavras certas. Eu me apaixonei por você, Lívia. Profundamente. E sei que a diferença de idade, as circunstâncias, tudo isso complica. Mas precisava que você soubesse antes de partir. Lívia estava sem palavras. Lágrimas corriam livremente por seu rosto. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava embargada de emoção. Dante, eu também me apaixonei por você. Tentei negar, tentei ignorar, mas é impossível. Você é a pessoa mais incrível que já conheci, e a ideia de ficar 6 meses longe de você me parte o coração. Então não vá. Dante segurou suas mãos. Ou melhor, vá, mas volte. Promete que vai voltar. Eu prometo, Lívia disse com convicção. Vou aprender tudo o que puder, vou crescer, vou me tornar ainda melhor, e então vou voltar. Vou voltar para você, para Celina, para o Projeto Gustavo. Vou voltar para casa. Dante a puxou para um abraço, e eles ficaram assim por um longo tempo, segurando um ao outro, gravando aquele momento na memória. Quando se separaram, ele secou as lágrimas do rosto dela com delicadeza. Tenho algo para você, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Não é um pedido de casamento, ainda não. Ele sorriu. Mas é uma promessa. Uma promessa de que vou estar aqui esperando, de que temos um futuro. Abriu a caixa revelando um colar delicado com um pingente em forma de flor. Uma flor de cerejeira, símbolo de renovação e novos começos. É perfeito, Lívia murmurou. Ajuda-me a colocar. Dante colocou o colar em seu pescoço com cuidado, e então finalmente se beijaram. Foi um beijo suave, cheio de promessa e esperança. Um beijo que selava não um fim, mas um começo. O mês de dezembro passou em um turbilhão.
Lívia finalizou todos os detalhes do projeto Gustavo, treinou a equipe que ficaria responsável na sua ausência, fez as malas para a viagem. Celina oscilava entre orgulho e tristeza, feliz pela oportunidade que Lívia tinha, mas já sentindo falta dela. Na véspera da viagem, os três jantaram juntos pela última vez. Foi uma refeição emocional, cheia de lembranças e promessas de reencontro. Celina preparou todos os pratos favoritos de Lívia e eles brindaram ao futuro. Depois do jantar, Lívia subiu ao quarto que havia sido seu lar por tanto tempo. Olhou ao redor, gravando cada detalhe na memória. A janela que dava para o jardim, a cômoda onde guardava suas roupas, a mesinha de cabeceira onde mantinha as cartas da mãe. Pegou as cartas e leu todas novamente, uma por uma. As palavras de Marina continuavam vivas, continuavam a guiar, e Lívia sentiu que finalmente estava honrando o legado da mãe. Estava vivendo plenamente, estava amando sem medo, estava brilhando. Na manhã seguinte, Dante e Celina a levaram ao aeroporto. A despedida foi difícil, cheia de abraços apertados e lágrimas. Mas também havia alegria. Alegria pelo que estava por vir. Você vai fazer coisas incríveis lá, Celina disse segurando o rosto de Lívia. E nós vamos estar aqui, torcendo por você todos os dias. Te amo, Celina. Lívia abraçou a governanta com força. Obrigada por tudo. Depois foi a vez de Dante. Eles se olharam por um longo momento, sem precisar de palavras. Tudo o que precisavam dizer já havia sido dito. Ele a abraçou e sussurrou em seu ouvido. 6 meses. E então você volta para casa. 6 meses, Lívia confirmou. E então volto para você. Um último beijo. Rápido, mas intenso. E então, Lívia pegou sua mala e atravessou a porta de embarque. Virou-se uma última vez e viu Dante e Celina acenando. Acenou de volta com lágrimas nos olhos, mais um sorriso no rosto. O voo decolou levando Lívia em direção a um futuro desconhecido, mas excitante. Enquanto São Paulo ficava para trás, ela pensou em tudo o que havia vivido naquele último ano. A dor da perda, o horror das ruas, o milagre do resgate, o renascimento gradual, o amor encontrado, o propósito descoberto. Tinha sido uma jornada de transformação completa, de uma jovem perdida e desesperada para uma mulher forte e determinada, de vítima a sobrevivente a vencedora. Lá fora, através da janela do avião, o sol nascia tingindo o céu de tons rosa e laranja. Era um novo dia, uma nova estação, uma nova vida. E Lívia Montecchi estava pronta para viver cada momento dela, com gratidão pelo passado, alegria pelo presente e esperança pelo futuro. A primavera havia finalmente chegado, e dessa vez veio para ficar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lívia Montecchi tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada desta jovem corajosa que transformou a dor em propósito e o abandono em amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi a força de Lívia? A bondade de Dante? A lealdade de Celina? Ou talvez a mensagem de que sempre é possível recomeçar, não importa quão fundo tenhamos caído. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram que a esperança nunca morre e que o amor pode salvar vidas. Sua participação é essencial para continuarmos criando essas narrativas que aquecem o coração e renovam a fé na humanidade. Deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e nos acompanhe na próxima história. Te esperamos aqui, sempre com uma nova jornada emocionante para compartilhar. Até breve.